Mais uma aula e essa semana é a semana de falarmos sobre química geral. E hoje a gente vai compreender o conceito de mol e por que que o mol surge, por que que o conceito de mol surgiu. E antes disso, eu vou apresentar para vocês a pirâmide de níveis químicos. Existe uma pirâmide de níveis, as quais nos ajuda a compreender alguns conceitos. Bom, essa pirâmide é constituída por três níveis. Esses três níveis são macroscópico, microscópico e simbólico. Trouxe um copo de água aqui para exemplificar cada um desses níveis. Em nível macroscópico, eu tenho um copo de vidro que possui um certo volume de água. Já em nível microscópico, eu tenho moléculas de água, as quais permanecem unidas por meio da tensão superficial. Se você não lembra o que é a tensão superficial, ou se você não sabe o que é a tensão superficial, lá no nosso Instagram, nos destaques experimentos, eu fiz um experimento sobre tensão superficial e dei uma breve explicação sobre o que seria e qual seria a função da tensão superficial. Já em nível simbólico, aqui eu tenho um certo volume de H2O. O nível simbólico é referente à fórmula do meu composto, no caso, a fórmula da água. Já que a gente agora sabe o que é a pirâmide de níveis químicos, a gente já pode partir então para o conceito de mol. Por que surge então o conceito de mol? O conceito de mol surgiu para nos aproximar aí do universo microscópico, da matéria microscópica. Se a gente voltar lá nas nossas primeiras aulas, a gente vai ver que matéria é tudo aquilo que possui uma massa definida, ocupa um lugar e é formada por átomos, em que os átomos, por sua vez, são constituídos por prótons, nêutrons e elétrons. E lá na aula vocês viram vários exemplos aí, vários modelos que foram propostos ao longo da história. O mol, ele sempre está andando de mão dada com a constante de Avogadro. Por ser uma constante, esse número aí vai ser usado para falar de qualquer elemento. Um mol de bário, um mol de enxofre, sempre vai estar associado à constante 0,2 vezes 10 a 23. Sempre esse valor para mol de qualquer elemento. É uma constante e vai ser o mesmo número sempre. Então, quando a gente vê algum exercício sobre mol, a gente automaticamente já associa a constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23. Por ser uma constante, qualquer elemento vai ter esse valor. Qualquer mol de qualquer elemento vai estar associado a essa constante, a 6,02 vezes 10 a 23. Bom, e como que eu posso encontrar esse número no meu vestibular? Existe uma fórmula matemática para isso, onde N é igual ao número de mols e esse N é igual à divisão entre a massa pesada, a massa da minha amostra, dividida pela massa atômica do meu elemento ou a massa molecular da minha substância. A massa molecular da minha substância ou a massa atômica do meu elemento, a gente consegue definir ela por meio da tabela periódica. A tabela periódica nos dá a massa atômica de cada elemento. E quando essas grandezas, massa pesada, massa da amostra e a massa atômica do meu elemento, estão relacionadas com o número de mol, a gente sempre usa a unidade grama. A gente sempre trabalha com a unidade grama quando está se referindo ao número de mols. Bom, trouxe aqui um exemplo. Coloquei até aqui um balãozinho que química é só regra de três. Os químicos odeiam isso. Quer ver um químico ficar pé da vida? É falar que química é só regra de três. Mas eu posso falar porque eu sou química, então tá tudo bem. E afinal de contas, se você já tem que decorar tanta coisa para o vestibular, né? Conceitos de história, geografia, biologia, português. Nossa, não. Pra quê? Mais uma coisa para colocar aí na cabeça de vocês, para bagunçar a mente de vocês, sendo que a gente pode simplificar por regra de três. Bom, vamos lá pronunciado. A massa atômica do magnésio é equivalente a 24 gramas. Sendo assim, qual a massa de um átomo desse elemento? Bom, antes de tudo, se eu estou falando a massa atômica do magnésio, eu estou falando de 1 mol de magnésio. Já que o mol está correlacionado à constante de Avogadro, e a constante de Avogadro é a mesma para qualquer elemento, meu número de mol, 1 mol, está associado a 6,02 vezes 10 a 23, certo?
a massa da massa do magnésio equivale a 24U, ou seja, 24 gramas. Eu quero saber qual a massa de um átomo do meu magnésio. Fica simples. Se eu sei que um mol, 6,02 vezes 10 a 23, tem 24 gramas, quanto que um mol vai ter? É simples. Aí a gente coloca aí na proporção mol barra átomo, e aí em uma outra tabelinha a gente coloca lá a massa que a gente quer descobrir. Massa sobre massa, 24 gramas que a gente tem, e a nossa incógnita que é o X. Fazendo aí uma regra de 3 básica, eu acho que regra de 3 tá claro para todo mundo como que faz, mas se não tiver, eu tô aí à disposição para ensiná-los. A gente faz aquela questão das setas, né? Referente na diagonal, vou multiplicar. Isso me dá 6,02 vezes 10 a 23x, que é igual a 24 gramas. Isolando a minha incógnita, isolando x, acho que isso fica mais claro com as aulas de matemática, né, gente? Uma equação de primeiro grau aí, vocês caem numa equação de primeiro grau, onde a gente isola a incógnita, o x, e descobre, então, a massa de um átomo de magnésio. Tá aqui, ó, coloquei bem simplificado para vocês esse exemplo, que é 4,0 vezes 10 a menos 23 gramas. É um valor muito pequenininho, né? Não sei se está muito nítido aqui o valor negativo para vocês, mas se vocês tiverem muitas dúvidas a respeito de regra de 3, de como fazer exercícios desse tipo, é só mandar mensagem pra gente no direct ou deixar aqui nos comentários, tá bom? Bom, a gente tem um outro exemplo aqui agora, de como que mol pode cair no seu vestibular. Mais uma vez, química é só regra de 3. A gente consegue simplificar muitos exercícios por meio da regra de 3. Bom, vamos lá então. Em 180 ml de água, determine o número de mol de moléculas de água. A gente tem a massa da água aí? Não, mas a gente sabe que a densidade da água é igual a 1 grama por ml. E, já que é igual a 1 grama por ml, o volume vai ser igual à minha massa. Se eu tenho 180 ml de água, eu vou ter 180 gramas de água. Isolando isso, passando para a regra de 3 para descobrir quantos mols de água nós temos, é simples. A gente sabe que a massa molecular da água é 18 gramas, porque eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Eu tenho 2. Qual que é a massa atômica do oxigênio? 16. 16 com 2, eu tenho 18 gramas. Então, 1 mol de água corresponde a 18 gramas de água. E em quantos mols eu vou ter, então, em 180 gramas de água? Você viu, naquele exercício, eu quero saber quanto que é a massa em um átomo. Nesse exercício, eu te dou a massa e quero saber quantos mols eu tenho em determinada massa. Fazendo essa regra de 3 fica muito simples. 1 mol, 18 gramas de água. Eu cheguei nesses 18 gramas de água por meio dos valores que a tabela periódica me dá, que já está tabelado, não tem segredo. E por meio disso eu consigo encontrar quantos mols de água eu tenho em 180 gramas de água, em 180 ml de água. Lembrando que esse valor é o mesmo, água, massa da água e volume da água, porque a densidade da água corresponde a 1. Então, o meu volume vai ser igual à minha massa, nesse caso, para a água, por conta da densidade. Tem até o cálculo da densidade aí para vocês verem melhor. Feito a regra de 3, diagonal com diagonal, tenho que X equivale a 10 moles de moléculas de água. Em 180 gramas de água, eu tenho 10 mols de água. Bom, espero que tenha ficado claro para vocês o conceito de mol e como que isso pode estar no seu vestibular. Espero também que esses níveis da pirâmide química os ajudem aí para resolver alguns exercícios de química e para compreender alguns conceitos relacionados a esse universo lindo da química. Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estou à disposição lá no nosso Instagram e aqui nos comentários do YouTube também. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, estamos aí à disposição. Bons estudos e boas aulas aí para vocês.